Um novo estudo revela que entre as diferentes crises que o nosso mundo está vivendo agora, a guerra, a crise migratória, a fome, as mudanças climáticas, desastres naturais, são os que mais preocupam as pessoas. Como resultado, estamos vendo greves pelo mundo, greves climáticas pelo mundo. O Movimento Sábado da Terra lança uma nova proposta à COP29 para que impulsione e busque incorporar em suas políticas um Sábado da Terra para melhorar a questão. Um grande bispo católico americano foi excomungado pelo Papa Francisco após algumas declarações surpreendentes. Estes são alguns tópicos que nós iremos abordar nesta atualização. Saudações, bem-vindos à Escola de Profecia. Neste canal acompanhamos a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Eu oro para que a graça de Cristo habite ricamente no meio de nós. Irmãos, vejam aqui. Europeus vê desastres naturais como uma ameaça maior do que conflitos armados, revela um novo estudo. É dito, irmãos, que mais de 2.000 pessoas em 7 Estados-membros da União Europeia foram questionadas sobre quais consideram ser os problemas mais urgentes enfrentados pelo bloco. E, de acordo com um novo estudo, as pessoas na Europa estão mais preocupadas com desastres naturais do que com conflitos armados. O que está acontecendo na Rússia, Israel, é sim um problema, mas não é tanto um problema, de acordo com este novo estudo. O maior problema são as mudanças climáticas, são os desastres naturais. É isto que está preocupando mais as pessoas. As mudanças climáticas foram uma fonte considerável de ansiedade para os entrevistados no estudo, com a maioria dos participantes declarando-se preocupada com o futuro. E uma geração preocupada com o futuro, o que é que pode fazer? O que é que pode fazer? Estamos vendo greves pelo mundo. Precisamos nos preparar. Grupos de jovens lideram marcha pelo clima no Canadá, em Montreal. A pressão vai ser o resultado óbvio de tudo isto. Uma pressão por parte dos jovens, para que os líderes tomem uma ação urgente. E aliado a isto, o Movimento Sábado da Terra também está pressionando os líderes agora da COP29 para que considerem a ideia de um sábado semanal da Terra para resolver a questão. Escutemos. Introducing the Earth Sabbath, a grassroots movement promoting weekly environmental consciousness and action. Apresentando o Sábado da Terra, um movimento de base que promove a consciência e a ação ambiental semanal. The math is simple yet powerful. One day of reduced consumption each week can cut energy use by 1/7. A matemática é simples, mas poderosa. Um dia de consumo reduzido a cada semana pode reduzir o uso de energia em 17%. Earth Sabbath transcends cultural and religious boundaries, uniting people in a common cause for our planet. O Sábado da Terra transcende as fronteiras culturais e religiosas, unindo as pessoas em uma causa comum para o nosso planeta. COP29 and Earth Sabbath represent two powerful approaches working towards the same goal: combating climate change. A COP29 e o Sábado da Terra representam duas abordagens poderosas que trabalham para o mesmo objetivo: combater as mudanças climáticas. Os irmãos escutaram muito bem o que eles disseram. As duas abordagens poderosas para resolver a questão climática. As COPs, neste caso a COP29, e o Sábado da Terra. E eles disseram que o Sábado da Terra transcende barreiras culturais e religiosas. Vamos continuar. Bridging global agreements with individual actions creates a powerful synergy for environmental change. Unir acordos globais com ações individuais cria uma sinergia poderosa para a mudança ambiental. Your weekly Earth Sabbath choices ripple outwards, supporting Paris Agreement objectives and inspiring global change. Suas escolhas semanais do Sábado da Terra se propagam, apoiando os objetivos do Acordo de Paris e inspirando mudanças globais. In facing climate challenges, our strength lies in unity. Ao enfrentar os desafios climáticos, nossa força está na unidade. Global cooperation is key to creating lasting change. A cooperação global é fundamental para criar mudanças duradouras. From COP29 decisions to weekly Earth Sabbaths, your role is crucial. Together, we can create a sustainable future. Das decisões da COP29 aos sábados semanais da Terra, seu papel é crucial. Juntos podemos criar um futuro sustentável.
Então agora o movimento Sábado da Terra anda em paralelo com as COPs e dizem que juntos vão conseguir traçar um futuro sustentável. Isto é muito interessante. Este é um convite para todas as religiões. É um convite para todas as pessoas do mundo para uma cooperação global pelo Sábado da Terra. Há muitos que não acreditam que isto vai acontecer, mas nós estamos mostrando vídeos oficiais de lá onde eles publicam, dizendo claramente que um dia semanal sem carbono, um dia semanal de descanso, vai resolver a questão climática. E aí, entre irmãos, o descanso dominical para melhorar a condição do mundo. Vamos passar um pouquinho disto. Um grande e influente arcebispo católico que serviu como enviado do Vaticano para os Estados Unidos da América de 2011 a 2016 e que inclusive participou daquela visita do Papa Francisco aos Estados Unidos da América, foi agora excomungado pelo Papa Francisco após algumas críticas. Ele chama-se Carlo Maria Vigano. Ele acusou o pontífice romano de heresia por tolerar e ensinar as bênçãos para casais do mesmo sexo, ensinos climáticos que ele considera delirantes. Ele aparecia muitas vezes nas redes sociais, falando abertamente, dizendo que o Papa não é realmente um Papa e que ele, enfim, está servindo uma agenda. Enfim, eu não vou falar o que ele... Vocês podem procurar aí. Como resultado disto, ele foi excomungado. Vejam aqui, irmãos. Isto é de 5 de julho de 2024. Está aí o nome. Ex-núncio nos Estados Unidos da América, excomungado por cisma. E aqui é dito que são conhecidas as suas declarações públicas, da qual resulta sua recusa em reconhecer e sujeitar-se ao sumo pontífice. Ele recusou-se a submeter-se ao sumo pontífice. Os irmãos podem ler, podem aprofundar, não irei gastar muito tempo aqui. Essencialmente, este bispo criticou a agenda climática do Papa, ele criticou as políticas de imigração, ele criticou os planos para abençoar casais do mesmo sexo. Foi essencialmente isto que ele criticou. O que me faz vir aqui e falar sobre este assunto é que realmente existem muitos hereges abertos na Igreja Católica, que de forma aberta falam sobre algumas coisas que a Igreja ensina, falam contra algumas doutrinas da Igreja Católica. Mas essas pessoas não são excomungadas. Por quê? Por exemplo, o padre jesuíta James Martin, ele fala algumas coisas que não são bíblicas e que a Igreja Católica também não concorda, mas ele não é excomungado. O cardeal Marx, que apoia abertamente as políticas LGBTQ, eles não são excomungados. Existem grandes católicos nos Estados Unidos da América que defendem abertamente o aborto. Estamos falando de Nancy Pelosi, o próprio Joe Biden, que defende políticas LGBTQ. Eles não são excomungados. Pelo contrário, são aceites e têm um momento muito especial de fotografia com o Papa Francisco. Bem, o que nós estamos vendo aqui é a excomunhão só acontece quando você fala do Papa. Quando você fala de coisas que ele não concorda, de coisas que ele não gosta. Mas quando aparecem pessoas distorcendo a palavra de Deus e pregando e ensinando coisas que a palavra de Deus critica, esses não são excomungados. Isto é muito estranho. Bem, meus sentimentos a este bispo, meus sentimentos por essa excomunhão, eu de fato creio que existem pessoas sinceras no catolicismo. Pessoas que ainda ouvirão a verdade e que tomarão posição ao lado da palavra de Deus. Vamos orar por este bispo e por aqueles que ouviram, enfim, as suas declarações e que também parem e pensem, que também considerem tudo o que ele falou. Faz um pouco de sentido. Irmãos, vamos então ao nosso capítulo de hoje, livro de Daniel. Vamos ter o nosso 6º estudo. Vamos tratar o capítulo número 3 do livro de Daniel. É um dos capítulos mais importantes, significativos para o povo de Deus nestes últimos dias. Eu convido os irmãos a uma plena atenção,
Não permitamos que alguma coisa nos distraia a atenção neste momento. Vamos orar? Senhor Jesus, abrimos a sua palavra agora, queremos estudar a profecia bíblica. Venha derramar sobre nós o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a prova de fogo na Babilônia. Nós já vimos os 2 primeiros capítulos de Daniel e já tiramos lições dos capítulos que estudamos. No capítulo 1, foi demonstrado que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ele dá sabedoria a quem quer. Deu a Daniel e a seus amigos. No capítulo 2, nós vimos que Deus provou que unicamente Ele conhece o fim desde o princípio. E Ele dá poder a quem quer. Remove e coloca reis. Agora no capítulo 3, Deus se revela como o único que pode salvar. O único digno de nossa adoração. Irmãos, o que é que motivou o evento do capítulo 3 de Daniel? O que é que motivou? O evento do capítulo 2. A interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Lembram? O rei Nabucodonosor teve um sonho. Daniel interpretou o sonho do rei, dizendo, vejam aqui, tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino. Tu és a cabeça de ouro. Queridos, o rei acreditou na interpretação de Daniel. O rei acreditou que existe um Deus nos céus que revela mistérios, que coloca e remove reis. Mas passaram-se quase 9 anos, o rei considerando o sonho. E, pelo seu orgulho, pela sua ambição, quis desafiar a interpretação do sonho. Quis desafiar a profecia bíblica. Ele agora constrói uma estátua semelhante àquela que havia sonhado. Mas há uma diferença aqui. Qual é a diferença, irmãos? Escrevam aqui nos comentários. A diferença é: toda agora era de ouro. Mas a profecia diz que somente a cabeça era de ouro. Nabucodonosor agora faz toda a estátua de ouro para dizer o quê? O meu reino não é só a cabeça. O meu reino dura para sempre. A propósito, em um tablete encontrado recentemente, mostram o orgulho e a ambição do rei Nabucodonosor quando declarou: para o espanto dos homens, construí esta casa. Esses portais para o espanto de multidões de pessoas com beleza que adornei, que dure para sempre. Vejam só, irmãos, o sonho do rei Nabucodonosor, que isto dure para sempre. E ele constrói agora uma estátua em desafio aberto à profecia. E mais um detalhe, Daniel capítulo 3 é uma profecia dos últimos dias, quando vai se levantar também uma imagem para ser adorada. O contexto, meus irmãos, os detalhes do capítulo 3 de Daniel é tão semelhante ao capítulo 13 de Apocalipse. Nós teremos a oportunidade, no próximo estudo, de avaliarmos isto de forma mais profunda. Daniel capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus nos diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Se os irmãos prestaram atenção, as medidas desta estátua continham muito o 6. 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Por quê? É que o número 6 é um número pagão. Na Babilônia, o número 6 representava o Deus menor. O número 60 representava o Deus maior. O número 600 representava a pluralidade dos deuses, ou seja, o panteão, a totalidade dos deuses. Então, temos 6 unidade, 60 dezena, 600 centena. Dá 666. O mesmo número que aparece lá em Apocalipse capítulo 13. Irmãos, a propósito, os pagãos, os sacerdotes pagãos usavam amuletos com certos números, que somando-os de qualquer posição dá 111. Por exemplo, se somarmos 1 mais 32, mais 34, mais 3, mais 35, mais 6 dá 111. Se somarmos estes números, 111, aqui também 111. Se somarmos, irmãos, de cima para baixo, dá 111, 111. Então, são 6 colunas por 6. Tudo isto vai dar
6, 6, 6. Aqui também, 6, 6, 6. Vejam aqui nestas moedas. Está aqui o amuleto com certos números. Está aqui. Que dava 6, 6, 6. E vejam também aqui nesta imagem o Deus Sol. Apolo, o Deus Sol. Então, a adoração solar sempre esteve ligada ao número 666. Mas na Bíblia, Deus usa o número 7. Irmãos, vocês não fazem ideia de quanto Deus ama o número 7. Vemos a semana da criação de 7 dias. Os israelitas marcharam 7 dias ao redor da cidade de Jericó. À frente do povo iam 7 sacerdotes com 7 trombetas. Elias orou 7 vezes para que chovesse. Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. No Apocalipse encontramos uma sequência de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 pragas. Enfim, Deus usa o número 7, que é o número da perfeição. Golias, o inimigo de Deus, tinha 6 côvados de altura. E o peso de sua lança era de 600 ciclos. A advertência contra a adoração da besta e de sua imagem em Apocalipse também é feita 6 vezes. Consultem lá em Apocalipse, 6 vezes. Em Daniel capítulo 5, os deuses adorados e honrados pelo rei Belsazar são exatamente 6. E veremos com detalhes essa história. O número do nome da besta que aparece em Apocalipse 13 é 666. Portanto, enquanto Deus usa o número 7, que é o número da perfeição, o inimigo de Deus usa o número 6. Muito bem. A estátua tinha 60 côvados de altura, equivale a aproximadamente 30 metros de altura. 6 côvados de largura, equivale a 3 metros de largura. Irmãos, no capítulo 3 de Daniel, nós encontramos uma união do poder civil com o poder religioso. Em outras palavras, diríamos, uma união entre igreja e Estado. O ouro da estátua que o rei Nabucodonosor construiu representa poder, riqueza, economia, poder civil. O 6 da largura e o 60 de altura representam o poder religioso. Uma união, irmãos, entre o civil e o religioso. E o verso 2 nos diz: então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos foram convidados. Ninguém devia faltar a este momento especial. Os tesoureiros estavam lá, juízes estavam lá, os prefeitos governadores estavam lá. E então, uma ordem foi dada. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Meus irmãos, povos, nações e línguas foram convidadas para esta adoração. Foram convidadas para a inauguração da imagem. E nós veremos amanhã, no próximo estudo, como isto se encaixa perfeitamente com o livro de Apocalipse. Então, o que estas nações, povos e línguas deviam fazer? Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Surge o decreto de falsa adoração. Todos deviam se prostrar em falsa adoração. O rei Nabucodonosor não mudou, não. Ele reconheceu no capítulo 2 que há um Deus nos céus. Mas no capítulo 3, ele combate este Deus. E aí vinha uma ameaça. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Queridos, Satanás, ele não convence as pessoas pela fé. Satanás, ele não tem tempo para levar as pessoas a raciocinarem, se converterem, se batizarem. Ele obriga as pessoas a adorar. Ele ameaça as pessoas. Este tipo de adoração que Satanás quer. Ele une o poder civil com o poder religioso para levar as pessoas a si. E infelizmente é o que estamos vendo agora nos Estados Unidos da América. Mas falaremos amanhã sobre isto. Vejam, irmãos. Uma estátua foi levantada.
Pessoas estavam ali. Uma fornalha foi acesa. O que poderiam fazer então os judeus que estavam na Babilônia naquele momento? O que eles poderiam fazer? 6 coisas nós vemos aqui. Um soberano no trono, vigiando. Adorar a estátua é adorar a ele mesmo que está no trono. Segundo, uma união entre o civil e o religioso. Terceiro, uma imagem é levantada. Quarto, um decreto mundial. Irmãos, um decreto mundial, porque todos os povos, nações e línguas ouviram o som da buzina. 5. Uma falsa adoração é forçada. 6. Sob pena de morte. Segura muito bem esses 6 aspectos do capítulo 3 de Daniel. E no verso número 7 nós lemos: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Quem ousaria permanecer em pé? Onde é que estavam os judeus que foram levados de Jerusalém para a Babilônia neste momento? Também dobraram seu joelho em adoração. Mas em meio a este cenário todo, 3 jovens ousados permanecem em pé. Os amigos de Daniel. Por que Daniel não aparece neste capítulo? Nós não sabemos. É possível que ele tenha viajado por algum lugar. A ordem do rei, nós não sabemos. Mas Daniel não estava neste momento. Porque se ele estivesse, não teria adorado a imagem. Até porque no outro capítulo, Daniel não adorou aquele rei e foi lançado na cova dos leões. Se Daniel estivesse aqui, ele também teria permanecido em pé. Não teria adorado. Mas a Bíblia não nos diz, não nos fala nada sobre Daniel. Os 3 amigos de Daniel permanecem em pé. E logo a informação chega diante do rei. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Estes jovens estavam dispostos sim a obedecer e honrar o rei, desde que não violasse a lei do seu Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque os governadores deste mundo são colocados por Deus, apesar de tudo que eles fazem. Se Deus não permitisse que eles se sentassem nas cadeiras para governar, eles não sentariam. Portanto, é Deus quem coloca em última instância. E nós precisamos honrar e respeitar as autoridades. Mas então, desde que essas autoridades promulguem leis que violam a lei de Deus, aí entra Atos capítulo 5, verso 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi isso que fizeram os jovens. Desta vez não, ó rei. Mais importa obedecer a Deus do que ao rei. Mais importa obedecer a Deus do que ao presidente. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O rei dá uma segunda chance para eles. Irmãos, segunda chance é uma tentação terrível. Porque na primeira você foi firme. Foi firme. Na segunda, você fica pensando: eu posso escapar desta vez. Segunda tentação é muito perigosa. Mas os jovens foram ainda firmes e disseram: não, ó rei. O rei deu a eles uma proposta para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus vivo que poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, o rei Nabucodonosor se esqueceu de Daniel. Ele se esqueceu da interpretação do sonho. Estava batalhando contra a profecia. Ele agora pergunta: quem é esse vosso Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Quem é? Os jovens responderam: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, fidelidade não se negocia. Ou você é fiel, ou você não é.
A fé não consiste em crer que Deus vai fazer a nossa vontade. Fé é crer que Deus vai fazer a sua vontade em nós. Os jovens disseram, o nosso Deus vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós ainda acreditamos nele. Se Ele não se levantar para nos livrar, nós ainda acreditamos nele. Amém? Glória a Deus pela experiência destes jovens. Ellen White escreve no livro Educação, a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Quem é aqui fiel como os 3 amigos de Daniel? Quem que é capaz de ficar fiel, mesmo que isso acarrete perda de emprego? Quem é capaz de ficar fiel, mesmo que isto signifique perder amigos, perder amizades, perder posições? Deus quer pessoas que não se compram, pessoas que não se vendem. E para obtermos esta experiência, meus irmãos, não é uma coisa de um dia para o outro. Vejam aqui. No entanto, um caráter assim não é obra do acaso. Os 3 jovens, logo que chegaram na Babilônia, não venderam sua fé. Eles permaneceram fiéis desde o momento que chegaram na Babilônia. Negaram-se contaminar com as iguarias do rei. E várias outras coisas eles rejeitaram. Por isso, quando chegou a prova maior, eles resistiram. As pequenas decisões que a gente toma contra Cristo, elas farão muita diferença no momento mais importante das nossas decisões, da nossa vida. Irmãos, nós temos que entender que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós vamos enfrentar perseguições de todo tipo, no trabalho pelo sábado, em diferentes situações. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas quem que estava dentro da fornalha de fogo? Jesus Cristo não abandona o fiel, meus irmãos. O rei Nabucodonosor, pasmo, perguntou, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Eu, porém, vejo 4 homens soltos. E lá embaixo ele diz, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Veremos com detalhes no próximo tema. Por que o rei Nabucodonosor disse que o quarto é semelhante ao Filho de Deus? Deus honrou a fé destes 3 jovens. Jesus cumpriu sua promessa. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Só o fiel pode ver o milagre de Deus. Infelizmente, muitos de nós não vê a glória de Deus porque tem medo. Tem medo de ser fiel a Deus. Deus o convida a uma vida de fidelidade. E se você deseja ser fiel a esse Deus, eu convido neste momento a esta oração. Obrigado, Jesus Cristo, por este estudo maravilhoso. Os amigos de Daniel foram fiéis e Jesus mostrou que a fidelidade compensa. Hoje nós também queremos ser fiéis. Senhor, iremos continuar estudando sobre este tema no próximo estudo. Pedimos que venha nos ajudar. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração. Dá-nos um coração fiel nas pequenas decisões de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.